Meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Tô mais apresentável, tô de pijama, assim, pra comunidade do Daily. A gente aparece assim, eu acordei, eu sento aqui, entendeu? Faço a minha leitura e venho trazer meus relatos pra vocês. Mas hoje eu até me esforcei, tá? Meu cabelo tá assim porque tá sujo. Aí eu passei um olhinho, né, pra fazer uma meditação enquanto eu falo aqui. Esse primeiro vídeo, eu pensei em trazer um assunto que eu gostaria de falar, só que eu não acho que eu esteja pronta pra falar ainda. Quando chegar esse dia de falar, eu vou contar pra vocês. Eu vou trazer, tipo assim, tudo que eu trazia no Daily antigamente. Porque pra quem segue de mais tempo, sabe que eu postava muitos vlogs. Só que ficava vídeos muito longos pro IG, sabe? Aí eu parei de gravar, tipo, principalmente na época da escola, eu lembro que eu gravava, tipo assim, rotina. Era muito legal, sério, muito legal mesmo. Acabou a escola também, ó, minha cicatriz. Levei mais pros stories e deixei nos destaques, né? Não tô muito habituada a essa aqui, porque eu nunca fiz, gente. Eu era criança que não teve o canal no YouTube. Eu vou criar um destaque também pra deixar os links dos vídeos salvos. Como vocês só vão assistir através do link, tipo, só quem tem acesso ao link, se eu postar no story, o link some, né, com 24 horas. Mas aí eu vou deixar destacado, que aí é mais fácil, né, pra vocês assistirem depois. O que eu vou falar hoje? Não sei. Tá, eu tava pensando em trazer uma atualização, né, no meu devocionais. Essa semana eu li o livro de Ruth, que ele foi o primeiro livro da Bíblia que eu li, por isso que eu sou tão apegada a ele. As coisas começam já a se encaixar, sabe? Depois disso vai começar os livros dos profetas, e ontem a gente começou 1 Samuel. Inclusive, eu acho muito incrível também a história de Ana, né? A gente pode usar o exemplo dela pra nossa vida também. A gente percebe como que a dor nos aproxima de Deus, às vezes ele nos deixa, tipo, nos permite que a gente passe por coisas que nos deixam tristes, porque às vezes a gente se esquece de agradecer, de falar com ele nos momentos bons da vida. E a oração de Ana é muito linda, né? Como ela fala aqui, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Ou seja, mesmo na dor, ela reconhece que era uma mulher estéril e não podia ter filhos. Ela ora ao Senhor, né? Suplica a Deus. E naquela época, se você tinha filhos, você era uma mulher abençoada, mas se você não tinha, você era amaldiçoada. Como diz, né, que a mulher será salva pela maternidade. O Senhor atende a oração dela e ela exala a gratidão do Senhor, oferecendo o filho. Gente, essa parte também é muito interessante, porque a gente pode extrair muita coisa de ensinamento disso, sabe? Eu queria muito aquele filho. Ela orou por aquele filho porque ela queria ter um filho pra ela, mas mesmo ela desejando ter aquele filho, ela prometeu ao Senhor que se ele concedesse essa dádiva a ela ia entregar ele pra Deus. O que a gente fizer, a gente tem que colocar o Senhor como prioridade, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito: as nossas bênçãos não devem ser o nosso alvo, e sim a consequência das nossas ações. Mesmo ela querendo muito aquele filho, ela prometeu ao Senhor que ele serviria a ele, ele serviria ao Senhor. Às vezes a gente quer as bênçãos pra nós, sonha com algo que não vai glorificar a Deus, que a gente quer aquilo do nosso bem-estar, e não pensa em como aquilo afetaria nossa vida espiritual, por exemplo. Mas a Bíblia diz que nosso alvo tem que ser o céu, o foco maior tem que ser Jesus Cristo. Em Colossenses 3:23 vai dizer, né, que tudo o que façais para a glória de Deus. Todos os nossos sonhos e projetos, a gente tem que projetar isso, a gente tem que sonhar como se fosse o sonho de Deus pra nós. Tô falando, tipo, de você maquiar, né, a sua realidade. Por exemplo, você quer ser médica para ajudar os doentes, para curar vidas. Só que se Deus não quiser aquilo para você, se esse não for o sonho de Deus para sua vida, chega uma hora que você vai colocar aquilo, o desejo do seu coração, acima do desejo de Deus pra vocês. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, com os nossos sonhos. Deus é soberano sobre todas as coisas, e se ele vê que aquele sonho não vai glorificar o nome dele, ele não vai te dar. Não adianta você fazer o que quiser, que ele não vai te conceder aquilo, porque não é da vontade dele. E Ana prometeu ao Senhor que Samuel iria glorificar o nome dele, iria servir a ele enquanto ele vivesse. E ela cumpriu a promessa que ela fez, e por causa do cumprimento da palavra dela, o Senhor abençoou ela com mais filhos. Abençoou ela, concedeu filhos e filhas. É isso que a obediência nos proporciona. Quando a gente cumpre as nossas promessas, os nossos votos para Deus, claro que a gente não deve fazer nada esperando algo em troca, porque não é assim que o evangelho funciona. Não é um toma lá da cá, sabe? É a sua obrigação servir a ele de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ele não tem a obrigação de te abençoar. Mas por ele ser tão misericordioso e nos amar tanto, ele nos abençoa mesmo assim. A gente é soberbo, tá? A nossa natureza é falha. A gente coloca nossos desejos acima do real propósito que aquilo deve ter. Muitas vezes a gente faz algo esperando que Deus nos abençoe
como se fosse tipo uma recompensa. Deus só abençoa se Ele quiser, dependente. As bênçãos do Senhor são para todos, mas se Ele não quiser te dar aquilo, Ele não vai te dar. Se a gente acredita nele mesmo, se a gente crê em Jesus Cristo como suficiente Salvador, a gente também entende que Ele é suficiente. Nada aqui na Terra que Ele possa nos proporcionar. Óbvio que Ele nos dá muita coisa, né, ao longo da nossa vida. E se Ele não der, também tá tudo bem, porque a gente já tem Ele. É sinônimo de ter tudo já. E concedeu a ela o filho que ela queria, porque o sonho dela glorificava ao nome do Senhor. Ia entregar aquilo que ela sonhou nas mãos dele. Se os nossos sonhos estiverem alinhados com os pensamentos dele pra nós, Ele vai fazer realizar. Mas se não cumpriu, é porque Ele não quer que a gente viva aquilo. E tá tudo bem também. Ai, cansei aquela perna. Tem uma coisa que eu acho muito legal também de se pensar, é que a gente como cristão, na nossa conversão real com Cristo, a gente tem uma visão de vida totalmente transformada. Nada daqui na Terra, tipo, vai saciar 100% o nosso desejo. Quando você conhece o verdadeiro evangelho, você não se importa mais com a sua vida aqui, sabe? Tipo, é óbvio que você vai estudar, você vai trabalhar, você vai atrás do seu sucesso. E isso é meio que inevitável, mas você entende, quando você é realmente convertido, você entende que aquilo não é tudo mais. Nada vai se comparar com a glória que é de vir, né? Como o nosso amigo Paulo falou. Em que você passa por lutas como Ana passou, né? Ela foi humilhada por Penina, chegou pra Deus e disse: Senhor, eu não aguento mais. Muitas vezes isso acontece com a gente também. Ela sabia que Deus ia escutar a oração delas. Por ela ter se humilhado de tal forma ao Senhor, Ele ia escutar a oração dela. Quando a gente vive aqui na Terra, a gente espera muito como seres humanos. Óbvio que ninguém é perfeito. Se a gente fosse santo, a gente não estaria mais aqui, né? A gente já tava no céu. Esperamos muito das outras pessoas. Nós colocamos expectativas muitas vezes reais. E a pessoa não tem culpa disso, porque quem gerou as expectativas fomos nós mesmos. E às vezes a gente culpa o outro por aquilo que a gente idealizou. E o outro não tem a obrigação de cumprir com aquilo que você esperou dele. Porque nem todo mundo tem esse olhar da vida, sabe? Essa responsabilidade, tipo... E eu não falo isso, tipo, só de maneira afetiva, né? Porque vocês levam tudo pra esse lado. Falo, tipo, em vida no geral, sabe? Você tem uma amiga que você esperou muito dela e no final ela te decepcionou. A visão que ela tem de você é diferente da que você tem dela. É complicado pra gente entender isso, porque pra nós somos protagonistas da nossa vida, né? E a gente não quer que as coisas sejam diferentes do que a gente planejou. E quando isso acontece, quando os nossos planos não saem da forma como a gente quer que aconteça, nós nos frustramos. Isso é normal, é humano, sabe? Mas quando você tem sua mente moldada em Cristo, você sabe que pra tudo você encontra uma solução. Talvez os seus sonhos não glorificassem a Deus. Mesmo que Deus te chame pra ser o Zé da esquina, você deve glorificar o nome dele, mesmo assim, porque a nossa vida, o nosso objetivo de vida não é o sucesso terreno, o nosso objetivo é o céu. Nas minhas orações, eu anseio muito pela vinda de Cristo. Eu conheço que nada nesse mundo é capaz de preencher nenhum vazio. Eu acredito que nada aqui na Terra pode saciar a fome que a gente tem de uma vida perfeita, porque isso nunca vai acontecer. Inclusive, eu já falei isso aqui em um vídeo. A gente molda, às vezes, as nossas expectativas em pessoas falhas como a gente. Nem todo mundo é 100% todos os dias. Nós erramos com pessoas, a gente erra com palavras, com atitudes. Às vezes a gente foca tanto que o outro fez pra nós, mas a gente não foca no que a gente pode fazer pro outro. Enxerga muito só o lado negativo da coisa, sabe? Tipo, só o que o outro fez e não o que você pode fazer a partir daquilo, a partir da atitude do outro. Eu postei esses dias no base de um livro que eu tô lendo, inclusive foi a minha amiga Mari que me emprestou. Esse livro, eu indico ele pra todo mundo que eu posso indicar, porque ele tem essa capa assim fofinha, mas é um tapa a cada página. E ele é muito transformador de sua vida, muda real sua visão de mundo. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus é tomar para si a dor do outro e não a sua própria dor. O convite de Jesus é segui-lo até o Gólgota, onde ele morreu por nós e não por ele. Eu fiquei meia hora, tipo, parada assim, olhando pra parede e refletindo sobre todos os meus atos. É difícil você ser gentil nesse mundo. Já te frustrou tanto que às vezes você nem quer mais tentar. O mandamento que resume toda a lei é amar o próximo como a si mesmo. Jesus não manda a gente nos amar, ele manda a gente amar o outro. Que foi isso que ele fez por nós, se sacrificou por nós, ele se doou na cruz por nós. Não tô falando aqui pra você ser trouxa, né, e aceitar tudo. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ter uma visão mais aberta sobre todos os lados da questão. A gente não pode se privar que o outro sente também, porque isso é empatia. Não é você entender o outro, é você não entender e mesmo assim respeitar o momento deles. É muito difícil você ser assim, gente. Até eu chegar nesse nível, precisei passar por muitas situações. Mas o que me fez ser assim não foi a quantidade de vezes que eu passei por isso, foi Jesus. Minha conversão, quando eu tive o real encontro com o Evangelho, eu entendi que muitas coisas
deveriam ser mudadas e que não é sobre mim, sabe? O mundo é mais sobre o outro do que sobre mim. Eu não sei nem como que eu cheguei nesse tópico. Se Ana tivesse rebatido ela, porque você não vai encontrar que ela rebateu Penina em algum momento, mas sim que ela orou ao Senhor. Ela não pagou mal com o mal. Em vez de ela tomar alguma atitude precipitada, ela orou ao Senhor. A forma como a gente decide reagir ao que o outro faz com a gente é nossa responsabilidade. O outro não tem a obrigação de sentir só porque a gente tá sentindo. Eu só entendi isso na minha conversão. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu não precisei de ninguém pra ter um encontro com Jesus. Eu não precisei de ninguém. É de cada um, é óbvio. Cada caso é um caso, né? Deus tem o seu encontro com as pessoas da forma que Ele quer. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim, que eu acredito na mudança das pessoas, porque quando eu quis mudar, eu realmente mudei. Ninguém convence ninguém do pecado a não ser o Espírito Santo. O máximo que a gente pode fazer é apresentar o evangelho à pessoa, sabe? Mas a gente não pode obrigar ela a seguir as nossas vontades. Mas a gente não pode se calar. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok que a menina tava falando que a gente não pode deixar as seitas crescerem. É muito isso que tá acontecendo hoje em dia, gente. Eu não sei se vocês já pararam pra analisar. Às vezes eu fico assustada. Não tô falando de placa de igreja, sabe? Eu tô falando da vertente mesmo, da vertente neopentecostal. Eu, particularmente, não acredito nisso. A igreja tem que ser pautada na Bíblia, que é a palavra de Deus, né? A gente tem medo de pegar a verdade por medo do que o outro vai pensar sobre. E eu tô falando de mim mesmo, tá? Porque muitas vezes eu me encovardo um pouco a respeito disso. Eu sei falar sobre, eu sei a verdade, e muitas vezes eu me calo por medo do que o outro vai pensar, por perder, tipo, uma amizade. A gente precisa pregar a Bíblia. Não tem outra verdade. Eu recebi uma palavra de um amigo que ele não congrega na mesma igreja que eu, só que eu considero muito ele, sabe? Como eu falei antes, né? Não tô falando de placa de igreja. Falou pra mim pra eu ler Ezequiel 2. Eu tava dizendo a Ezequiel que ia enviar ele pra pregar no meio de cobras e escorpiões. O mundo que a gente vive hoje em dia é muito disso. Eu vou ler aqui pra vocês. E ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revolta contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. A gente não pode ter medo de pregar o evangelho. Hoje eu vejo muito pregações inflando o ego das pessoas. E o evangelho não é um evangelho de bênção, sabe? Se você for parar pra analisar, todos os pregadores da igreja, eles sofreram amargamente por levar a palavra, por acreditar em Jesus Cristo. O evangelho não é retenção. A gente tem em mente que quanto mais abençoado você for, mais pregador também você é, mais você ama Jesus. O próprio Cristo, né, teve o seu maior momento de glória quando ele esvaziou-se de si mesmo. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo que ele tinha para viver com os pobres, ele foi atrás das vidas que estavam perdidas, ele se assentou com pecadores, e ele pregou, o final dos tempos estava chegando mesmo, e todos não quiseram ouvir. Ele veio para todos, mas nem todos o quiseram. Se Cristo sofreu o que ele sofreu, por que a gente espera ter uma vida de glória aqui na terra, sabe? Não somos merecedores das bênçãos. Nós recebemos elas porque Deus é misericordioso para com nós, mas não somos merecedores delas. Em Romanos, não vou lembrar o capítulo agora, fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Pelo sacrifício da cruz, a gente obteve a graça imerecida, porque a gente não merecia. A gente não deve se escandalizar com isso, porque é a realidade. Então, hoje em dia, olhando para o mundo que a gente está vivendo, eu não me escandalizo mais com as coisas que são pregadas, porque diz lá, 1 João 3, que já muitos anticristos estão entre nós. A gente não deve se enganar com essas falsas pregações, mas, gente, eu fico muito triste. Impressionante ver no que transformaram o evangelho de Cristo. Porque as pessoas querem as bênçãos, mas não querem um abençoador. Fé sem as obras é morta. Então você não pode simplesmente acreditar e não viver uma vida santa, porque Jesus fala também: sede santos, porque eu sou santo. Se não buscarmos viver uma vida de santidade para com Deus, Ele também não vai estar conosco. Ele ama o que o ama, mas rejeita os que o rejeitam. A gente precisa buscar seguir o verdadeiro evangelho e protestar mesmo contra as coisas que vem surgindo no mundo, porque se a gente se calar, como que as vidas vão aceitar Jesus? Como que a gente vai cumprir o de pregar o evangelho por todo mundo e a toda criatura, se a gente não se esforça pra fazer isso? É uma autocrítica, tá? Porque eu gravo aqui pra vocês, mas eu tenho muita vergonha e eu sei que muita gente me apoia, só que não sei. Eu vou chegar lá, um dia eu chego lá. Eu só pregam bênçãos nas igrejas e o arrependimento, porque você levar uma vida impura não vai te levar pro céu. Deus abençoa a todos, até os ímpios são abençoados por Deus.
Mas a salvação é exclusiva. Não adianta nada você ser abençoado aqui na terra se você não tem a verdadeira recompensa, que é morar no céu. E a gente não deve seguir Jesus por medo de ir pro inferno. A gente deve seguir Jesus se reconhecemos o seu amor por nós e reconhecemos que Ele é a única porta, o único caminho. E não tem outro salvador além dele. Nenhum outro caminho leva a Ele a não ser a palavra. A gente escuta muito por aí que todos os caminhos levam a Deus. A gente não pode deixar que pessoas sejam alcançadas por essa palavra que a gente sabe que não é verdadeira. Eu acredito muito que a gente não deve ser parcial, não deve se calar em um mundo que todas as fés são professadas, menos a que leva ao Pai. Se o nosso objetivo é alcançar almas que estão perdidas, nós temos que falar sobre o Salvador delas, que ir atrás das vidas. Se não fosse por isso, Jesus não tinha deixado o mandamento aos apóstolos, né? E nós temos que dar continuidade a isso. É isso, gente. Acho que foi isso. Eu espero que esse vídeo não dê mais de 15 minutos. Até a próxima.